capítulo fala o tempo todo sobre isso. Até eu achei um capítulo assim grande para explicar essa diferença, né? E eu pelo menos vou adotar o sistema aqui, gente, eu mesmo ler. Porque agora até eu estou escrevendo muito bem, sabe? Mas é porque alguém que assiste à distância comentou comigo, não sei se comentou com você, Júlio, que quando a pessoa lê, às vezes quem está lá não ouve, não entende. Então eu achei melhor a gente que está aqui mais perto, né? Aí fica só os apartes e tal para todo mundo, que é muito interessante também. Qualquer coisa que a gente não entenda, qualquer coisa que a gente tenha uma ideia, né? É bom a gente colocar, porque aí vai ficar bem claro o estudo. Apesar que, igual eu falei, esse final agora do ERJ, desse livro, nós temos basicamente informações, não tem muita discussão, né? É a estrutura mesmo da doutrina. Mas tem sempre algo que a gente quer saber, né? Então, a codificação constitui esses livros aí. E a doutrina espírita não é só isso, tem muitos livros, né? Tem uma obra muito grande que abre muito sobre a doutrina. Tem os romances também, que vão abrindo. Mas, basicamente, são esses livros aí que são da codificação. Não se pode falar em movimento espírita antes da codificação, pois somente após esta é que o espiritismo surgiu como doutrina. A movimentação humana em torno das ideias espíritas só aconteceu após a revelação destas pelo plano espiritual e sua posterior compilação por Allan Kardec. Só a partir daí é que se pode falar em ação dos espíritas, visando a propagação do espiritismo. Aí, então, a gente pergunta, o espiritismo surgiu como doutrina, mas ele já existia, né? Ele já existia, os ensinamentos na época de Jesus foi tudo muito claro, Jesus abriu bastante dentro do que a humanidade conseguia assimilar, né? Então, aí quando compilou, quando reuniu todos os ensinamentos, quando ele fez a codificação, então aí surgiu uma doutrina. Aquela seria o material, né, que constitui, está ali tudo reunido, fácil para as pessoas entenderem. E então essa doutrina ela foi a compilação das ideias que já estavam no planeta, né? Só que elas foram peneiradas, não que Jesus trouxesse algo errado, ele trouxe tudo muito certo, mas o próprio ser humano vai modificando a seu bel prazer, né? Então muitas coisas ali ou se perderam ou se modificaram de uma forma não muito correta, até que o Kardec veio com essa ideia, né, veio com essa missão, né, de juntar e comprovar. Como que ele comprovou, a gente já sabe a história, né? Então, a partir daí é que vem a ação dos espíritas, aquelas pessoas que adotaram a doutrina, que acreditaram, que quiseram fazer parte dessa doutrina, aí vem a ação dessas pessoas, dos espíritas, né? Visando propagar, espalhar. As instituições espíritas compreendem, então essas instituições são as que estão encarregadas dessa divulgação da doutrina, que são os grupos, centros ou sociedades espíritas que desenvolvem atividades gerais de estudo, difusão e prática da doutrina espírita e que podem ser de pequeno, médio ou grande porte. As entidades federativas que desenvolvem as atividades de união das instituições espíritas e de unificação do movimento espírita. As entidades especializadas que desenvolvem atividades espíritas específicas, tais como as de assistência e promoção social e as de divulgação doutrinária. Então, eu acho que todos nós conhecemos pelo menos uma, né, dessas instituições, porque nós fazemos parte de uma delas. E essas atividades, elas variam muito. Essas que
assistência e promoção social, isso aí abre um leque muito grande. Tem as entidades que fazem essa assistência social através de campanha do quilo, as pessoas saem pedindo, aí elas estão divulgando a doutrina também, porque elas sempre dão um folheto com alguma mensagem, né, espírita, e a gente não sabe até que ponto que essa distribuição de alimentos, de roupas, aqui no nosso núcleo já teve uma época, né, que fazia-se algumas campanhas, por exemplo, tinha uma campanha do enxovalzinho de bebê, né, Aninha, você até fez parte, né? E o que era o objetivo ali? Ajudar as gestantes a fazerem o enxovalzinho do bebê, mas isso não era o mais importante. O ponto mais importante era as informações que elas teriam sobre a gestação, sobre tudo, pré-natal, né, Aninha? E fora a parte de espiritual também. Então era uma coisa bem completa. Mas aí o que foi se observando? Foi se observando o seguinte, que no final, muitas dessas pessoas queriam apenas receber aquele enxoval. O que ela precisava de aprender, que seria para o resto da vida, né, o aprendizado, elas não interessavam e afastavam, né? Foi mais ou menos isso, né? Foi indo até que esse movimento acabou. Então, aqui teve vários movimentos desse tipo. Então, é preferível, igual hoje, eu acho que é bem completo aqui, por exemplo, nós temos um bazar. Excelente, não sei se todos conhecem o bazar. O bazar aqui é de primeira qualidade. Ele começou humildezinho, simplesinho, meio bagunçado, não tinha ninguém para tomar conta direito. Eu já fui até voluntária no bazar, e era uma salinha apertada. Hoje vocês entram no bazar, é uma loja. É uma loja muito bem montada. As coisas são de primeira qualidade, muitas coisas são novas, porque quando você fala em bazar, você sempre imagina que são coisas usadas, velhas, não é. Eu acho que vocês conhecem, todos aqui conhecem nosso bazar? É uma beleza, gente. Isso ajuda a comunidade, porque é a preço muito barato que vende. E se você for comparar um material que é vendido aqui, novo, com o que é vendido na loja, é o mesmo material. A diferença é muito grande, né, Júlio? O Júlio que está também nessa movimentação toda. Então, é muito interessante. Agora, como que é isso? Cada casa desenvolve do seu jeito, da sua maneira, da sua necessidade, mas para divulgar a doutrina é necessário que tenha esse acolhimento também espiritual. Você falou uma coisa que é muito acertada, Marido, que a casa perceber a demanda da comunidade. Isso. Aqui a gente já viu que dá não é o que funciona. Então, às vezes, a gente coloca uma blusa semi-nova de marca no bazar por R$3. Imagina que é uma blusa de marca semi-nova por R$3. Eles querem por um. Porque aqui é só receber. Então, é uma comunidade que a gente já sabe que dar não é o caminho. Não é o caminho. Então, e essa percepção do orientador da casa, ela é muito importante. Ele perceber o que precisa ali, né? Investe muito na educação, que isso é um dos pontos principais. E no ser humano também, porque todos que chegam aqui saem com uma palavra, com uma orientação, com uma orientação para caminhar. Só no caminho quem não quer, ou quem às vezes vem até por curiosidade, mas isso não é o ponto. Nós estamos falando sobre essa divulgação. Teve uma época também, eu voltando à história, gente antiga na casa tem muita história para contar, que eu já gosto, né? Então teve uma época também, foi logo que começou aqui, alguém doou uma quantidade grande de aves, até foi na época do Natal, eu lembro mais ou menos dessa história, mas deu tanta confusão, tinha gente que ia lá, voltava, pegava outra, que as coisas, várias coisas, né? Essa é uma das coisas, chegou a essa conclusão que aquilo ali também não era viável, né? Mas, em compensação, a nossa casa, eu gosto muito de falar sobre a nossa casa, ela trouxe muitas coisas boas, ela trouxe uma assistência médica maravilhosa que durou 16 anos com a doutora Márcia, foi uma maravilha. Eu trabalhei direto com ela, eu vi assim como que essa ajuda foi feita, é uma coisa assim, só quem estava ali, são coisas assim de tocar o coração da gente. E são pessoas que acreditavam tanto na casa eu estou meio emocionada. Elas vinham
acreditando na cura mesmo, na cura física. Mas o que elas recebiam da nossa médica era muito... Gente, por que eu fui falar nisso? Tem saudade. Calma, gente. Era uma coisa muito, assim, palpável, porque elas recebiam o tratamento, raramente não aconteceu a cura. É uma cura, né, gente? Não deixa de ser uma cura. Quando a gente fala cura, fica meio místico, meio tal, mas a pessoa era atingida e conseguia resolver o problema dela, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ela recebia o quê? Muito carinho, recebia muita atenção. E as pessoas param de ir na rua. Marilda, cadê a doutora Márcia? Gente, a doutora Márcia cumpriu a missão dela aqui, o tempo que ela precisava, agora ela foi cumprir a missão dela em outros lugares. Mas você já não sabe se ela pode voltar, né? É o que todo mundo torce e eu torço muito por isso também. Então teve essa parte, tem a parte de fisioterapia, né, pela Maria. Eu estou tirando fora a educação, estou falando dessa divulgação e prática. É uma divulgação e prática, né? Quantos cursos que já teve aqui de informática, quantos cursos, né, Leandro, Ciro, essa turma aí que deu informática, quantos cursos que tem, eu também dei alguns cursos na área de beleza, uma Exani. Então você fica olhando assim, eu conheço uma pessoa desse curso que fez, que pratica o que aprendeu. Então, se você começar a estudar a fundo, você vê como que realmente é importante o papel dessas instituições, né? Se vocês procurarem aqui, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, ou como, geralmente é como voluntário, né? O seu João mexendo com a horta, é muito interessante. Ele fazendo aquela movimentação com as cascas de frutas, como é que chama isso? Compostagem. Ele faz. E o João fica ali envolvido naquilo como se estivesse na casa dele, é muito interessante. E tem a nossa, a Cida, né, que trabalha no bazar, a atenção que ela dá para quem entra lá no bazar vocês até me perdoem se eu estou esquecendo alguém, se vocês lembrarem, vocês podem até falar. Mas tem várias pessoas aqui nas atividades, e é isso que faz essa colmeia, essas abelhinhas, fabricando os favos de mel, e esses favos vão expandindo, vão virando mel. Então isso é muito interessante, e eu acredito que todas as casas, elas têm esse objetivo, né? Então, assim, é muito interessante. Eu, quando estava fazendo esse trabalho, eu fiquei um tempão parada aqui, pensando tudo na movimentação toda que tem aqui. E o que essas crianças recebem aqui, né, também, gente, é coisa de primeiro mundo. Tanto a educação em si, como as oportunidades de crescerem, o acesso que elas têm às coisas modernas, tudo. Você entra aqui, você vai na salinha, você vai no banheiro dos meninos ali, eu sei porque eu tenho um neto que estuda na escola particular, muito conceituada, mas é aquele negócio, o menino vai lá, bom, acabou. Aqui não, você vê que a cada vida ali, ela é olhada. Então isso para mim é assim, muito importante. Então essa parte aqui dessa divulgação, então a divulgação não adianta eu só falar assim, ô fulano, vai lá hoje que eu vou, lá é bom, você vai gostar de umas coisas. O que nós temos que fazer para divulgar a nossa doutrina? A gente tem que convidar mesmo, mas a gente tem que mostrar o exemplo, dar o exemplo. Né, a gente conversa muito sobre isso, com as nossas atitudes. Isso aí é a divulgação da doutrina. Onde você aprendeu isso? Eu falei assim, eu aprendi isso onde que eu estudo, na doutrina espírita. E hoje eu acho que ninguém mais tem nenhum receio de falar que é espírita. Porque quando você fala, as pessoas olham para você duas vezes. Se você não falar, olha só uma vez. Se você falar a doutrina espírita, eles olham duas, depois olham de novo. É muito engraçado. Vocês reparam para vocês verem. E eu acho que essa vivência na doutrina, ela traz para a gente essa alegria de falar, eu sou espírita. Mas eu tenho que ser espírita mesmo, para mim encher minha boca e falar, eu sou espírita. Porque nós vamos ver aí como que é importante essa verdade, como que é importante esses ensinamentos. A gente não pode deixar, como se diz na gíria, deixar a peteca cair, né? Então vamos lá, vocês desculpem aí as emoções, foram muitas emoções. Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina
seria a falta de unidade. É o único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, o meio, né, de evitar. É formulá-la em todas as suas partes, até nos mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza qualquer, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a doutrina da humanidade. É isso aí? A grande alavanca de transformação da humanidade. É a grande alavanca da transformação. Vamos voltar um pouquinho mais, eu só sei apertar a setinha de baixo. Isso aqui? Hã? Te contar, eu vou aprender muita coisa. Pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação. Então, ela tem que falar a verdade em todos os detalhes. Nos mínimos detalhes não pode ficar dúvida nenhuma. Porque senão, e nós sabemos que temos os inimigos, entre aspas, que eles se aproveitam de qualquer detalhe. Fala, tá vendo? Não falei? Então, a doutrina espírita, ela tem que ter esse cuidado. Ela tem que trazer de forma que não haja uma interpretação diferente. Quando a pessoa pega a Bíblia para ler, a Bíblia é uma escola, né? Viva mesmo. A pessoa lê aquilo ali, mas a Bíblia, ela dá motivo para diferentes interpretações, de acordo com o meu ego, de acordo com o grupo que eu pertenço, de acordo com o meu orgulho, com a minha preguiça. Então, a doutrina, a Bíblia, é um livro aberto também para quem quiser, mas se você não tiver olhos de ver, você vai interpretar de uma forma errônea. E a preocupação do Kardec foi essa, de trazer tudo muito claro, muito preciso, para que não houvesse divergência na doutrina. Então, foi tudo formulado com muita clareza, com muito detalhe, com muita preocupação de trazer isso da melhor forma possível. Então, ela pode tornar-se, como disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. A gente vê nos alguns estudos paralelos, esses estudos quânticos, isso tudo que já vem também de muitos anos, tudo, como que eles, de uma forma diferente, como que eles batem os ensinamentos da doutrina com esses outros ensinamentos. Muitos. Mas não pode ter um pontinho de falar assim, não, isso aí tá meio esquisito. Não. É assim, ó, é isso. 2 e 2 são 4. Se um falar que 2 e 2 são 5, já tem uma divergência. Então, esses pontos tem que bater. Tem que, para ninguém falar, eu não sabia. Sabe? Tá tudo escrito lá, ó, bem claro. Então, a desculpa de eu não sabia não existe mais não, viu, gente? Existe em outro lugar aí, mas para nós não pode existir eu não sabia. Eu não sabia, na doutrina espírita não tem como, porque é muito clara, muito aberta, né? 2 elementos vão de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. O desenvolvimento cada vez maior que ela toma multiplica as nossas relações, que somente tendem a ampliar-se pelo impulso que darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que se fará a este propósito. Essa nova edição do Livro dos Espíritos foi em 1860 que ia sair a nova edição, e estava ainda sendo escrita, e o Kardec já preocupava com essa verdade, com essa clareza, com esse modo de trazer esse ensinamento, porque o livro é um modo de ampliar, é um modo de divulgar, né? Então ele teve muito cuidado com essa nova edição, para que não tivesse nada fora do lugar, para que fosse tudo um dos elementos para o progresso, né? Então vamos ver aqui agora. Aqui é o Bezerra falando, ó, o movimento espírita e a convivência fraterna. E eles vão falar muito aqui sobre essas divergências. Por que tem algumas divergências? Ele fala aqui, ó, podemos até mesmo divergir nas ideias, pois isso é o natural e salutar.
o que não podemos perder é o espírito de fraternidade que deve nos unir hoje e sempre. Então, na doutrina não pode haver essa cisão, essa separação. Tem que ser uma coisa compacta em que todos veem, acreditem e pratiquem. Eles acreditam, têm a fé naquilo que é o correto, né? E vai praticar. Então, o Bezerra falou isso. Agora, uma questão que desde logo se apresenta é das divisões aí, tá vendo? As divisões que poderão nascer no seio da doutrina. Sobretudo no começo, porque terá de lutar contra as ideias pessoais, isso ele falando lá na época, né? Sempre absolutas, tenazes e refratárias. E contra a ambição dos que, a despeito de tudo, se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer, dos que criam novidades só para poderem dizer que não pensam ou agem como os outros, pois lhes sofre o amor próprio por ocuparem uma posição secundária. Então, todas as vezes que surge alguma coisa nova, dá essa polêmica toda. Não seria diferente com a doutrina. E ele já previa isso, que não ia ser, que ia ter essas ideias pessoais. E é muito interessante isso. Uma pessoa fala assim, está escrito isso, mas eu tenho certeza que é isso, isso, isso. Ele não quer dar o braço a torcer, que aquilo ali é o certo, que foi muito estudado para ser apresentado. Então ele quer colocar a ideia dele. Ele quer colocar a ideia dele. Eles se empenham por ligar seus nomes a uma inovação qualquer. Não tem aquela responsabilidade que o Kardec teve de pesquisar, de olhar e trazer corretamente a informação. Então, assim, mas a gente sabe que isso existe. Agora, uma coisa tão grande como uma doutrina chegando, que é uma doutrina que todo mundo já conhecia, vamos falar a verdade, ela só se juntou no nome da doutrina e ela foi testada, ela foi estudada. Então, aquilo ali é muito difícil para aqueles todos que têm aquelas ideias, porque, gente, toda época a gente pode reparar, tem sempre os contra, né? Os contra e os a favor. E os contra, uma coisa que é verdadeira, que está sendo testada, falada, divulgada, isso às vezes incomoda muito aquele que não tem essa responsabilidade. Ele é responsável no falar alguma coisa. É por isso que é muito perigoso essas seitas que aparecem, muitas vezes aí você vai falar. Elas se ajuntam em torno de alguma outra doutrina, alguma religião, e elas tiram para elas algumas partes. Eu até outro dia falei uma coisa aqui, aí eu fiquei pensando, eu precisava estudar isso mais. Como que eu acho que a Saint-Noé vamos dizer assim, uma lógica parecida com a da doutrina espírita. Mas depois que eu falei aquilo, eu fiquei pensando, mas será? Eu não conheço a Saint-Noé a fundo para me falar que é uma doutrina parecida, né? Que eles falam que é filosofia também de vida e tal. Então a gente sabe que tem esses inimigos. A doutrina espírita lutou muito. Ela lutou muito. A gente sabe que teve aquela queima de livros, né? Como que é interessante isso. Eu estou lendo de novo o Ave Cristo, estou achando muito interessante. Então eu estou numa parte que, gente, pelo amor de Deus, como que eles faziam com os cristãos? E a gente sabe que foi pesada aquela época, né? Mas naquela época tinha doutrina espírita? Não tinha doutrina. Tinha os conhecimentos de Jesus, e aquelas pessoas que acreditaram, elas eram fervorosas mesmo, elas acreditavam, elas morriam sendo queimadas, comidas pelos animais e tudo, mas continuavam mantendo a fé em Deus, a fé em Jesus, o Nazareno. E os fenômenos aconteciam muito mais do que hoje, né? Muito. Muito interessante. Vale a pena ler aqueles livros de novo, viu, gente? O Ave Cristo, 2000 anos, 50 anos depois, eles trazem isso muito claro. Eu li isso há muitos anos atrás, quando entrei para a doutrina, então agora eu estou tentando reler como que traz coisas para a gente, que hoje, para nós, é bem compreensível. E a gente vê o teor da fé que aquelas pessoas tinham. Elas tinham uma fé. E o que a maioria recebia muita mensagem, né? Elas tinham muito... A espiritualidade atuava muito, através dos sonhos, as intuições chegavam,
A pessoa, às vezes, ela firmava o pensamento, ela conseguia enxergar a solução para aquilo. Então, é muito interessante. Então, isso é uma coisa já bem antiga na humanidade, é muito antiga. Depois, com a doutrina, ela veio trazer isso tudo e também foi progredindo. Nós sabemos que ainda tem essa barbárie por aí, em vários lugares, mas não é mais aquela coisa solta à vontade. Tem-se o respeito, e o reconhecimento, né? Se o espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas, com as quais tem que contar sempre, pode, porém, neutralizar-lhes as consequências, e isso é o essencial, é isso que nós falamos, não pode escapar, né? Vai sempre ter. Vários sistemas divergentes surgidos na origem do espiritismo foram desaparecendo à medida que a doutrina se completou por meio da observação e de uma teoria racional. Conclui-se que as últimas divergências se apagarão com a elucidação integral de todas as partes da doutrina, mas os dissidentes sempre existirão. Então, a preocupação da doutrina em si é trazer essa clareza. Vai existir gente falando contra? Vai. Vai existir gente jogando pedra? Vai. Mas, à medida que o tempo vai passando, muitas coisas vão melhorando. As pessoas vão dizer assim, vão abrandando mais o coração, porque o coração é muito endurecido para receber essas informações, até para transformação. A gente vê nos nossos estudos aqui, como que as coisas aparentemente são muito simples, porém não são tão simples assim no nosso dia a dia. Se a gente não acreditar, não procurar, não pesquisar, não escutar, não praticar, a gente vai sempre achar difícil. Qualquer informação que você lê lá, isso é muito difícil. E é isso que não pode acontecer. Então, a preocupação da doutrina foi essa. Não tem nenhuma dúvida sobre o seu modo de agir. Agora, a condição de cada um, né? A dificuldade de cada um também é respeitada. Uma hora, essas coisas se apagarão e você vai abrir seu coração para receber esse ensinamento todo. Então, vamos lá. Para assegurar essa unidade é muito, muito importante. É necessário que todas as partes do conjunto da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza. Foi o que nós já falamos lá atrás. É necessário que os escritos não se prestem a interpretações contraditórias. Também foi o que nós falamos. É muito repetitivo. Consequentemente, seitas poderão formar-se ao lado da doutrina, seitas que não lhe adotem os princípios, porém não dentro da doutrina, por efeito de interpretação dos textos, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. Foi isso que eu falei, ó. É este um ponto de capital importância. Tendo essa precisão, essa clareza, não adianta eu chegar perto da doutrina e falar assim, eu vou fundar um grupo aqui, nós vamos estudar o que a doutrina estuda. Mas, esse mas aí é que vai atrapalhar tudo. Porque eu vou colocar ali outras coisas que eu escutei ou que eu li em outro lugar e eu não vou só na fonte da doutrina. Então, não tem como ser igual. Ou, se ela seguir igualzinho, ela é a doutrina. Então, não tem como eu formar um grupo, fazer uma cisão, baseando nos ensinamentos, porém, acrescentando ou retirando coisas que é do meu interesse ou é interesse do grupo. Então, aí já é outra coisa. É outro grupo, é outro ensinamento. Porque o dentro da doutrina é esse que é claro e verdadeiro. Por que a gente fala que é verdadeiro? Porque a gente sabe da pesquisa que foi feita. Né? Foi feita pelo homem, mas intuído pelo céu, pelo alto. Então, é muito importante esse ponto, né? Vamos ver. O segundo ponto está em não sair do âmbito das ideias práticas. Se é certo que a utopia da véspera se torna muitas vezes a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a utopia da véspera. Eles fizeram um jogo de palavras aqui, mas eu entendi assim, que eu sonho com coisas que talvez possam acontecer ou não. Mas, muitas vezes aquilo é provado. Então, o que era uma utopia ontem,
Hoje é uma verdade. Por quê? Foi provado aquilo, está lá no escrito, foi comprovado. É isso mesmo, gente. Vocês entenderam assim? Ou não, né? Ou não, é ou não. Ele está falando aí que a doutrina foi escrita de fatos comprovados e não de utopias, só isso. Assim, sempre essa mudança não falem de utopias, falem de fatos consumados. Então, é isso mesmo. Então, ali eles colocaram aquilo ali para fazer confusão na cabeça da Marilda, mas ela entendeu direitinho, entendeu? Então, porque utopias são coisas que você acha que pode acontecer, não sabe se vai acontecer. E a doutrina não tem isso não, a doutrina é aquilo ali que foi compilado por Kardec, não tem como você sair fora. Tem algumas diferenças que nós vamos ver, mas coisas que vão chegando, porque como ela é progressista, a doutrina ela é aberta para mudança, sim. Para mudança, não. Aquilo que está ali está certo. Ela vai crescer. São coisas que chegam para enriquecer a doutrina. E não para falar, não, isso aqui estava errado. Não é isso. Então, ela é aberta para esse progresso. Ela vai progredindo, né? Quimeras quer dizer que é repilusões positivas. Então, é isso aqui, gente. Então, não existe esse ponto de interrogação. Não existe. A doutrina está ali, ela foi feita, ela foi compilada por Kardec, ela foi intuída por Deus. Então, é aquilo ali. Não adianta o homem querer ficar inventando moda, não. O homem inventa muita moda. O terceiro ponto, enfim, diz respeito ao caráter progressivo da doutrina. Se uma lei for descoberta, tem ela que se pôr de acordo com essa lei, pois não pode ela fechar a porta a nenhum progresso sob pena de se suicidar. Olha que interessante. Então, ela pode, por causa de uma pequena situação que ela não aceita e é comprovadamente, certo? Ela pode já começar a gerar essas dúvidas e muitas pessoas falam assim, tá vendo? Sabia lá. Aí já sai fora. Aí a doutrina vai enfraquecendo. Então, não é isso. A doutrina, ela fica atenta, né? E então, tudo que aparece, que é comprovadamente certo, ela está aberta a aceitar, né? Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Então, é bacana isso, né? Uma doutrina, a Constituição do Espiritismo, é um folheto, item 2. Eu achei... Então, por que dura, né? Por que a doutrina ela vem andando, parece que vai só melhorando? Parece não, ela vai só melhorando. A gente vai entendendo cada vez mais, a gente vai aceitando os pontos que ela traz para nós e a gente nem discute, porque se eu quiser discutir, eu posso sair fora, porque não adianta eu querer discutir, a não ser que eu esteja trazendo algo reconhecidamente justo. Aí sim. Quando eu falo é um cientista, algum estudioso que vai trazer esse ponto, né, gente? Porque o que nós falamos, eu acho, esse achismo nosso não leva a nada. Nós não temos que achar nada, nós temos que olhar, aceitar, mas a fé ela tem que ser, ela não pode ser uma fé cega. Porque se você chega em algum lugar, é uma doutrina espírita, ali tem um grupo que está fazendo um estudo com você. De repente ele fala uma coisa lá que não bate. Mas, puxa, eu nunca ouvi isso. Mas será que é isso? Não estou achando certo, não. Então, o que eu tenho que fazer? Onde que eu vou? Vou na fonte. Eu vou na fonte. Lá na fonte, o Livro dos Espíritos é completo, ele traz tudo. Lá na fonte você vai ver se aquela ideia que a outra pessoa trouxe, ou ela estava enganada, ou ela entendeu errado, ou a fonte que ela buscou não estava muito correta. Então, mas a gente tem a gente tem o direito, não tem? De ir lá buscar na fonte? O que eu estou escutando ali? A Filomena fala isso muito. Ela diz assim, gente, está lá no livro tal, página tal, para comprovar. Porque, na verdade, nós, até hoje, muitos, uma maioria grande, somos incrédulos. Nós não acreditamos. A doutrina é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, tão correta, tão clara, tão nossa, tão feita para nós, que tem hora que você até duvida. A gente fala que, puxa vida, cada dia que passa, que você age corretamente como você aprende na doutrina, é um dia que corre tranquilo. Mesmo com as vicissitudes, com as doenças, com as dores, com tudo, se você está nessa doutrina
e você acredita nela, e você vê como que ela é clara, você tem uma força muito grande nela. Você encontra essa força, né? E a religião, ela tem que trazer isso para você. Você sabe onde correr, para onde buscar auxílio, você tem que ter essa certeza, né? A doutrina traz isso para todo mundo. Para quem não traz, a pessoa que sai, vai buscar. Tem uma pessoa na minha família maravilhosa, ela já andou em tudo quanto é religião. E já foi espírita também, mas eu acho que ele foi espírita numa época que era aquele trem meio velado, meio escondido, não sei o quê. Hoje ele é evangélico. Ele é evangélico. E muitas vezes me perguntam as coisas, eu falei, mas eu vou te responder, você já foi espírita? Marilda, de acordo com o espiritismo, isso assim, assim é o quê? Eu falei, mas você não sabe não? Você já foi espírita? Eu falei, não, fica mudando de assunto, mas aí eu falo com ele, eu falei, eu tenho aprendido isso, isso e isso. Mas se essa pessoa é praticante dessa nova religião que ele pertence. Então isso é interessante, está sempre buscando também, né? A doutrina está imune a deturpações porque qualquer ideia ou conceito que se mostre incompatível com os princípios consagrados nas obras da codificação poderá ser tudo, menos espiritismo, né? Foi o que a gente falou. Pode ser tudo. Ali é um grupo espírita. Mas quando você vai, gente, tem demais, viu? Não é pouco não. Porque a gente vê muitas pessoas comentando, mas lá onde que eu fui falar isso, eu falei, olha, vamos lá no livro, tem uma pessoa que começou a estudar, eu queria que ela viesse aqui, e ela precisa desse estudo. Aí ela vai fazer um estudo não sei onde também, lá no centro, e ela falou, estou fazendo um curso maravilhoso sobre os livros dos Espíritos, sei o quê. Eu falei, nossa, que bom, então agora você vai entender a doutrina toda. Aí ela começa a conversar comigo. Aí eu não sei se ela que não entendeu, ou se foi passado o conceito para ela daquela forma. Aí eu falei com ela, olha... Manda ela ler o livro. Mas não lê não, né? Quer saber de você, né? Eu falei, aí eu falei com ela, olha, lá no livro tal, você vai achar essa resposta. Agora o que eu posso falar é a resposta que está lá no livro. Ué, mas como é que pode estar ensinando isso lá? Eu falei, olha, tem que ver, de repente você não escutou direito, você entendeu errado, ou a pessoa falou alguma coisa que você perdeu um ponto. Interpretou errado. Então tem muito, viu, gente? Não é porque está dentro da doutrina que está corretamente, ensinando corretamente, não. Por isso que o Kardec preocupou muito com essa clareza. O Kardec fala lá, né, do personalismo. Aí, ó, tá vendo? As pessoas colocam. Isso. Já o movimento, a diferença. A doutrina, nós já conceituamos, o que é? Agora o movimento, que é a divulgação, né? Por ser movimento livre de pessoas e instituições humanas, sem obrigações de obediência compulsória a hierarquias religiosas que não possuímos, não goza da mesma imunidade, exigindo em razão disso de cada espírita em particular e de cada grupo ou instituição espírita, uma vigilância permanente, para que nenhuma deturpação comprometa a pureza dos ideais que abraçamos. A força da doutrina está em seus princípios e na sua permanente possibilidade de comprovação. Então, não tem como falar assim, mas eu não sabia disso não, como é que... Ele tem onde ir, ele tem a fonte. Então, não tem desculpa mais para nós. Ou vai, não tem desculpa. Vamos ver aqui agora. A razão de ser do movimento espírita só pode ser a divulgação e a prática da doutrina. É nesse sentido que todas as potencialidades dos espíritas devem ser canalizadas para a difusão e a vivência do Evangelho redivivo, à luz da imortalidade da reencarnação, da justiça perfeita e do inesgotável amor divino. Cada página de livro, jornal ou revista espírita, cada programa espírita de rádio ou televisão, cada palestra ou conferência espírita constitui sagrada oportunidade para a divulgação. E é mesmo. Qualquer conversação que você tiver com alguém, tem como você colocar o que você tem aprendido. É muito interessante isso. Então, por exemplo, Divaldo, o Haroldo, que fazem essas conferências todas, é uma movimentação. Isso é uma movimentação espírita. Eles estão divulgando, através da mídia, tudo que eles aprenderam e estudam. Outro dia eu teve uma coisinha pequena do Haroldo, eu nem sabia, ele é juiz. Você sabia que o Haroldo é juiz? Haroldo Dutra? Ele é juiz, faz as palestras dele, faz o trabalho dele, paralelo ele faz... Olha ele, a profissão dele, como que ele, na profissão dele,
pode divulgar essa doutrina? Não é falar, eu sou espírita, tá fazendo assim, não. Através dos atos dele, da justiça, ele pode colocar a doutrina. Olha que maravilha, gente. A pessoa tem 2 ferramentas na mão maravilhosas. Uma, a profissão dele, e a outra, o modo como ele pode exercer a profissão corretamente no amor e na justiça. Eu achei muito legal isso. E quantos de nós pode fazer isso no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso vizinho? Uma palavra que eu aprendi aqui, que ele nunca ouviu, essa palavra pode fazer diferença na vida dele, pode mudar, o conceito dele pode melhorar, né, da vida. Então, aqui eles falam, jornal, revista, programa, televisão, palestra e tal, constitui essa sagrada oportunidade, mas para nós, que estamos aqui nesse grupo, estudando, para nós é muito importante nós estarmos resolvendo, divulgando isso dentro da nossa casa, porque através dessa divulgação, o nosso vizinho, nossa casa, nosso amigo, a movimentação, ela vai expandindo. E como nós temos as informações corretas, provavelmente nós vamos espalhar coisas muito boas. Nós vamos fazer uma divulgação de primeira qualidade, porque nós estamos bebendo na fonte, né? Peraí, vamos ver aqui. Como é que terminou aqui? Para cada palestra, conferência espírita, constitui sagrada oportunidade para a divulgação dos princípios e dos esclarecimentos da doutrina dos espíritos, levando a alma do povo a semente da consolação e esperança, do entendimento superior da vida e de uma nova conceituação da verdadeira fraternidade, com base nas sublimes verdades reveladas pelo Consolador prometido e enviado por Jesus. Todo aquele a quem a luz da doutrina espírita já iluminou, tem o dever de aproveitar integralmente as possibilidades que o Senhor da vinha lhe concede. Então, todas as oportunidades que nós temos de divulgar, né? Todo aquele a quem a luz da doutrina espírita já iluminou. Então, mesmo que a gente tenha um pavizinho só assim, né, da doutrina, a gente pode transformar aquilo num som de divulgação. Por quê? Através das pequenas coisas, as outras vão acontecendo. E acho que já está aqui terminando. Para estender a luz do conhecimento e do amor com simplicidade, eficiência, desprendimento e sinceridade. Para falar ao povo simples, Jesus, como exemplo, não deve ser esquecido. A linguagem deve ser singela, direta, franca e fácil, como a própria verdade. Importante é levar a mensagem do Espiritismo ao povo com correção e nobreza, elevação e dignidade. É muito legal isso. Jesus, ele ia andando, parava à beira as margens do rio, subia a montanha, falava na linguagem que o povo entendia muito bem, dentro do que eles tinham condição de entender e de receber, né? Eles estavam preparados para determinada recepção das coisas, então eles entendiam, porque ele usava a colheita, ele usava a água, ele usava os elementos da natureza para trazer aquele ensinamento dele. Então não tinha como aquele mais simples, como aquele mais letrado, não entendesse. Por que incomodava tanto os doutores da lei o ensinamento de Jesus? Porque era um ensinamento claro, um ensinamento que eles tinham, mas não podia passar. Eles não podiam, senão eles iam perder a hierarquia, era o medo deles, né? Perder a hierarquia. Então o povo recebia de Jesus tudo de graça, na natureza, coisas agradáveis, fora a figura dele, que era uma figura maravilhosa, e que trazia para eles a esperança da vida eterna, que eles nunca tinham ouvido falar. Então, Jesus foi o missionário, ele veio com essa missão, né? Foi o profeta, foi o missionário, foi o terapeuta, foi o médico, foi o amigo, foi o irmão, foi o pai, foi a mãe. Ele foi tudo para aquele povo naquela época. E hoje nós podemos também transformar nessas várias figuras na nossa vida. Nós podemos fazer isso, né? Desde que a gente pegue e faça, porque ele pregava e ele fazia. Ele só não pregava só não, ele fazia também. Ele dava o exemplo, né? O exemplo do trabalho e do amor, que foi uma das coisas maravilhosas que ele trouxe para o planeta, foi o amor, né? Acabou com aquela dente por dente, aquela crueza e tudo, mas depois dele continuaram muitos fazendo
essas barbaridades, né? Até hoje. Então é de cada um, é de cada espírito. Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro de sua vida. Então, ele falou assim, ó, fulano, você tem que fazer, aí, marido, você tem que fazer isso, isso, isso. Não adianta falar isso comigo, não. Eu é que tenho que mirar na vida de Cristo e pegar todos os conhecimentos que ele deixou para nós, que são maravilhosos, e a codificação, e a boa vontade de Deus, e tudo de bom que está aí para nós, né? Nós devemos estar com isso, colocando uma vida mais farta. Quando eu falo uma vida mais farta, de sentimentos, de envolvimentos com o bem, de fraternidade, caridade, que é isso que faz parte. Isso está no Consolador, questão 362, página 204. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Em uma entidade doutrinária, quando surgem as dissensões e lutas internas, revelando partidarismo e hostilidades, é sinal de ausência do evangelho nos corações, demonstrando-se pelo excesso de material humano e pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Nestes núcleos de estudo, nenhuma realização se fará sem a fraternidade e humildade, sendo imprescindível que todos os companheiros entre si vigiem na boa vontade e na sinceridade, a fim de não transformar a excelência de seu patrimônio espiritual numa reprodução dos conventículos católicos inutilizados pela intriga e pelo fingimento. Quando eles falam conventículos católicos, são coisas que dentro da Igreja Católica poderia ter sido melhor, poderia ter havido um crescimento, mas tinha muita intriga, muito fingimento, muita ambição, né? Dentro da doutrina espírita não pode haver isso. Nós temos um livro que chama Aconteceu no Centro Espírita, vocês já leram? Como que as trevas vão infiltrando, atrapalhando os serviços mais elevados que tem ali dentro. Por quê? Eles estão atrapalhando a doutrina? Não, eles estão conseguindo chegar no meu espírito, que não é um espírito ainda que está colocando em prática tudo que a doutrina ensina. Pressagiando o naufrágio das intenções mais generosas. Então, aquelas pessoas que estão ali trabalhando e tudo, aquilo vai por baixo, sabe? Vai tipo roendo e acabando, e intriga e tudo. Então, o centro espírita, ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que ter o cuidado e que ali seja atendido com muito amor. Porque se o dirigente não tiver essa capacidade, provavelmente ele não vai conseguir levar esse grupo para frente. Porque se ele trata um de uma forma, ele trata outro, e a gente vê isso, viu, gente? Aqui no núcleo, graças a Deus, a gente vê essa homogeneidade de tratamento. É um tratamento fraterno, é um tratamento amoroso. A pessoa que está à frente é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que sabe tudo e conhece todo mundo. E trata todo mundo com amor. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque senão aquele grupo cai. Aquele grupo cai, porque as trevas ficam de cima. As trevas ficam de cima. Vê uma palavra, uma vírgula que você faz a mais. Olha lá, tá vendo? Viu? Todo lugar é assim. Essa é a nossa fofoca. Chama fofoca no nosso vocabulário diário, chama fofoca. Então nós temos que evitar. E quem é que tem que evitar isso? É só o dirigente? Não, são todos que frequentam. Né? Todos os frequentantes têm que estar nessa energia de ajuda, de amor, de fraternidade. Para o barco não afundar. Muitas obras se perderam, muitas obras religiosas por causa disso. Né? Eles falam aqui, ó, os conventículos católicos. Conventículos é diminuição de convento. Foi o que eu olhei. Mas eu fiquei imaginando que eles quiseram colocar aí esses agrupamentos que podiam ter crescido e não cresceram por causa desse modo de agir das pessoas que comandavam. Né? Cuidemos, pois, para que a doutrina espírita se apresente sempre diante do mundo com a sua pureza original, buscando vivenciar os seus princípios enquanto realizamos as atividades que nos competem dentro do movimento espírita. Então, eu sou espírita, eu sou da doutrina espírita. Eu faço algumas atividades espíritas. Então, eu estou movimentando
os recursos que eu tenho em meu favor e a favor do próximo. E esse movimento nós temos que tomar cuidado, que nós não podemos colocar o eu, o achismo, o orgulho, nossa, fulano, você não sabe nada, deixa eu te explicar. É assim, assim, assim. A gente tem que explicar, sim. A gente até conversa isso também, né, Nini? Nós temos que explicar para a pessoa. E a pessoa, às vezes, ela não vai entender. Aí a gente vai ter que explicar de novo. Como é que fala lá, Jesus? Quantas vezes temos que perdoar? Muitas vezes que você tem que perdoar entre aspas, o não conhecimento da pessoa. E muitas vezes a nossa paciência é testada quando você fala 10 vezes a mesma coisa no mesmo tom. Se você mudou o tom um pouquinho, sua paciência já está comprometida. Então nós temos que colocar isso nessa movimentação nossa. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos movimentando. Nós estamos difundindo os ensinamentos. Agora, a doutrina mesmo, ela tem que estar aqui dentro. Ela tem que entrar, ela tem que adentrar. Né? Acho que terminou, gente. Deixa eu ver aqui. Vocês acharam interessante? Eu acabei num domingo só? Ô, gente, então, eu acho que foi bem claro esse capítulo, né? A movimentação e a doutrina é bem diferente. Eu posso movimentar dentro de uma doutrina, por exemplo, a doutrina espírita. Eu posso movimentar e não ser espírita? Posso. Eu posso movimentar desde que eu não pregue os ensinamentos que eu não pratico. Eu posso, por exemplo, vir fazer um serviço voluntário aqui. Eu vou fazer um serviço voluntário aqui, mas geralmente não acontece não, né? Só quem é da doutrina é que vai. E eu posso não ser espírita. Mas eu tenho conhecimento de que o meu modo de agir ali, ele tem que ser baseado nesses ensinamentos. Então, assim, movimento e doutrina são coisas paralelas, é uma fazendo a propaganda da outra. É a propaganda. Né? Então, a movimentação espírita é a propaganda da doutrina. Acho que deu para entender, né? Semana que vem, alguém quer fazer o estudo, gente? Semana que vem já é outro estudo, é outro roteiro, é roteiro 2, né? Olha aí para nós. Faltam 2 roteiros para cada um. Né? O roteiro 2 e 3. O roteiro 2 qual que é? Qual que é o assunto? 2 é o Centro Espírita, conceitos, objetivos e atividades básicas. É um assunto também tranquilo. Alguém quer fazer? Você quer fazer, Leandro? Eu posso fazer, agora no outro final de semana eu vou viajar, então tem que terminar. Mas eu acho que termina assim. Porque, igual eu estou te falando, tudo muito, repete muito, aquela informação repete muito em outras palavras. Agora aqui, repetiu muito em outras palavras. Para mim dar conta no domingo, né, gente? É porque foi muito bem. Então, você pode fazer para semana que vem? Ah, beleza. Então, tá bom. Então, nós vamos agradecer a Jesus, né? Agradecer por mais essa tarefa, por mais essa colaboração que recebemos, muito grande, da espiritualidade. E queremos, Senhor, lhe pedir que fique sempre conosco, que nos auxilie todos os dias, que possamos movimentar o que está dentro de nós da melhor forma possível, movimentar através de nossos atos e nossos exemplos. Que esses ensinamentos que chegam até nós e constituem a nossa querida doutrina, que elas possam nos fazer cada vez mais caminhar em vossa direção, que possamos cada vez brilhar mais a nossa luz, como vós mesmo disseste, e que possamos, nessa movimentação, Senhor, auxiliar o nosso companheiro, auxiliar primeiro a nós, para estarmos bem, para podermos auxiliar o nosso companheiro de jornada, aquele que está ao nosso redor sempre, aquele que está pedindo uma ajuda, aquele que não sabe falar sobre todas essas informações que tivemos, mas ele sente que tem algo de bom ali, que algo de bom pode lhe acontecer na vida. Aquele companheiro que está sem fé, sem esperança, aquele companheiro que não acredita na sua cura, na sua enfermidade, na cura de sua enfermidade, que ele possa, Senhor, receber de nós uma palavra, um simples abraço. Vamos lá, meu companheiro, vamos convidar, vamos acreditar que Jesus está sempre mostrando para nós e colocando no nosso caminho as pessoas certas para que nós possamos auxiliar de uma forma correta. Nada acontece por acaso, Senhor. Então nós estamos aqui lhe agradecendo essa direção que nos tem dado sempre e que possamos cumprir a nossa jornada da melhor forma possível, da melhor maneira possível, com muito amor no coração.
E é com essa prece de Jesus que nós pedimos para interromper no plano físico o nosso estudo dessa manhã. Assim seja, graças a Deus.